Glória a Deus. Quero saudar todos os queridos presentes neste momento online com a paz do Senhor. É um prazer, uma alegria imensa poder novamente entrar em contato com os meus irmãos em Cristo através deste recurso abençoado que Deus proporcionou para nós deste século 21, que é o recurso da internet, das redes sociais. Louvado seja Deus por tudo. Louvado seja o Senhor por todas as maravilhas. Temos um estudo bíblico, um ensinamento da palavra de Deus preparado para cada coração. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. O estudo de hoje, nós vamos estar falando sobre ser fiel nas provações, né? É muito interessante, é muito importante, é muito útil comentar sobre este assunto. Por quê? Porque nós estamos passando um período de provação. E o que Deus quer de mim e o que Deus quer de você é que nós sejamos fiéis em meio a esta provação. Compartilha o texto da palavra, o estudo bíblico, compartilha o ensinamento, né, que nós vamos estar passando neste momento e preste atenção e participe conosco. Quero desde já saudar aqui os irmãos que já estão chegando, né? Minha irmã biológica, Raquel, né? Que já está assistindo, e mais os demais, né? Que estão já visualizando, já estão aqui ligadinho conosco. Que Deus abençoe. Eu gostaria de ler alguns textos da Bíblia com os irmãos. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 12, tem uma mensagem aqui que eu gostaria de deixar nesta noite para a meditação de todos. Capítulo 4, versículo 12 de 1 Pedro diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-nos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, o que o apóstolo Pedro fala aqui? Ele fala de provações. Ele fala de momentos de prova. Ele fala para nós não nos estranharmos. Ele fala de algo que, na mentalidade dele, era comum. E verdadeiramente, para todos nós, passar por um momento de prova, de dificuldade, de luta, de provação, é algo normal. O Senhor Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Então, nós estamos destinados a passar por provações em cima deste mundo. Um outro texto que eu gostaria de deixar para a meditação de todos os que estão participando conosco é o texto de Tiago, capítulo 2, capítulo 1, melhor dizendo, versículos 2 ao 4. Depois, o versículo de número 12. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. O versículo 12 diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Louvado seja Deus por esta palavra. Ainda analisando a Bíblia, né, como base, vamos ver o que Paulo nos diz em 1 de Coríntios 10, 13. 1 de Coríntios 10, 13, Paulo também nos dá aqui um ensinamento, nos dá um conselho, nos fala algo, né? E eu quero deixar aqui registrado. Capítulo 10, versículo 3 de 1 Coríntios diz assim: não vos sobrevém tentação que não fosse humana. Tentação aqui é provação. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou a provação, vos providenciará livramento, de sorte que possais suportar. Louvado seja Deus por esta palavra maravilhosa que vem da parte do Senhor, do nosso Deus. Todos nós na vida queremos ser aprovados, não é verdade? Todos nós. Quem vai para a escola quer ser aprovado. Quem vai fazer um curso quer ser aprovado. Quem vai prestar um vestibular, fazer uma faculdade, quer ser aprovado. Mas todos os que são aprovados, quando se vai tirar a carteira de motorista, quando se vai fazer um curso, quando se vai estudar numa escola particular, fazer uma faculdade, enfim, todos que querem ser aprovados, antes precisam saber que serão provados. Até chegar a pegar o diploma na sua mão, né? Até chegar a segurar o diploma na sua mão. Não é brincadeira. Tem que se passar por um período, um momento, um tempo de prova. Tem que se prestar prova. Tem que se fazer prova, avaliações. Tem que ser testado. E tem que comprovar, né? Tem que comprovar que aprendeu, que sabe e que está apto. Então, depois vem aquele teste final, né? Que são as provas avaliativas, aquelas que valem pontos, né? Onde se coloca a pessoa sem nenhum tipo de informação a não ser aquilo que está dentro da mente dela, da cabeça dela, né? Aonde se impede ela de ter acesso a um livro, a um rascunho ou a qualquer outro tipo de cola, né? Na qual ela possa colocar respostas para facilitar na hora da prova. Então isso não pode acontecer. E quando prestada tal prova, aí se vê se a pessoa tem condição ou não. Na vida cristã, na nossa vida com Deus, na nossa intimidade, também é da mesma forma. Nós temos que saber que estamos com destino a ser aprovados. Cristo quer nos aprovar. Cristo quer nos abençoar com um diploma chamado salvação, que não vem por meio das nossas obras, mas que ele conquistou para nós na cruz do Calvário, mas que é necessário eu e você fazer da nossa parte, passar pelas provas que temos que passar para receber este galardão, esta recompensa, este benefício, esta maravilha que já está conquistada. O direito disso já está conquistado, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E o que é fazer nossa parte? Como que nós fazemos nossa parte? Mantendo fidelidade a Deus, sendo fiel em meio às provações que temos que passar em cima dessa terra. Porque são diversas as provas, né, que nós passamos. E é bem verdade que somos submetidos à prova como o ouro é submetido a fogo.
Porque para ser purificado, este é o processo pelo qual o ouro precisa passar. Ele precisa ser submetido a uma alta temperatura, a fim de que saia de dentro dele todo o tipo de impureza e suba, né, para a superfície, a fim de ser extraída pelo ourives, né? Quando submetida a alta temperatura, o ouro entra em estado de ebulição. E sendo assim, todo tipo de impureza que tiver nele vai subir para a superfície em uma forma de escória, refúgio, uma espuma, né? Vai dar uma espécie de espuma por cima, e aquilo ali são coisas impuras que não prestam e que estão contaminando o ouro. Então, assim, Deus faz às vezes comigo e com você. Ele nos submete a uma temperatura alta de provações para sermos purificados, para sermos, né, purificados, para que saia de nós todo tipo de impureza. Glória a Deus. E na nossa vida nós passamos por prova, muitas provas. Estamos enfrentando uma prova nos dias de hoje. Todo o Brasil, o mundo está enfrentando uma prova. Essa doença, essa pandemia, né? E várias consequências decorrentes disso. Estamos enfrentando, né, um momento de provação, um momento, né, de escassez, um momento de instabilidade econômica, política, na área da saúde, enfim. Estamos enfrentando um momento de prova. Então nós precisamos ser fiel a Deus em meio a esta provação. E nós temos que enxergar, irmãos, o seguinte, que assim como o tempo, né? Assim como o clima, assim também acontece na nossa vida espiritual. Tem horas, tem dias, tem vezes que nós chegamos diante do clima, né? No tempo, e olhamos para o céu. E o que nós vemos às vezes? Em dias de tempestade, chuvosos, tenebrosos. As nuvens escuras no céu, né? Vemos às vezes o sol ofuscado por detrás de nuvens negras. Vemos o sol muitas das vezes durante tempestades, com seu brilho ofuscado por detrás de nuvens negras. E assim também acontece na nossa vida. Não é sempre que o sol brilha na nossa vida. Não é sempre que a luz divina brilha e raia nas nossas vidas. Há momentos que as trevas tomam conta. Mas, mesmo em meio a densas trevas, olha bem, nós podemos vislumbrar o sol. Olha bem para você ver. Nos dias de tempestade, de chuvosos, você não vai ver aquele brilho irradiante do sol, mas você vai ver que ele está ofuscado no meio de nuvens densas e negras. Então, assim como nós vemos o sol sufocado no meio de nuvens negras, assim, querido irmão, querida irmã, amigo, simpatizante do Evangelho que está assistindo esta mensagem, assim é, às vezes, na nossa vida espiritual, conjugal, ministerial, financeira, no nosso viver cristão diário. Às vezes as trevas chegam, o brilho do sol é ofuscado, a tempestade vem, mas o sol permanece lá atrás das nuvens, ele não sai. Ele tá só sendo ofuscado. E assim Deus permite eu e você, às vezes, passar por um momento de treva. Vamos avançar. Queridos irmãos, as provas na nossa vida têm um propósito. E elas surtem, melhor dizendo, um efeito. Ela tem efeitos, ela surte efeitos na nossa vida.
Vamos ver segundo revelação do Espírito, né? Segundo o Espírito de Deus colocou no meu coração algumas coisas para nós estar analisando aqui, né? Propósito e efeito. Qual é o primeiro propósito, né, da aprovação? Que efeito a aprovação traz para nós? Deus permite eu e você passar por prova, ser submetido a momento de provação para poder nos ensinar. É bem verdade que existem vários métodos, vários meios pelos quais o ser humano está condicionado a aprender, né? Um deles é esse que está aqui atrás, fazendo curso, lendo livros, lendo as escrituras, fazendo pesquisa, fazendo cursos bíblicos, cursos de teologia, enfim, participando da escola bíblica dominical, que é o caso da minha igreja, né? A igreja aonde eu congrego, não vou dizer minha igreja, a igreja onde eu congrego, né? Que a igreja ela é de Cristo. Então, assim, nós estamos condicionados a aprender. Quando alguém quer aprender uma profissão, o que ele tem que fazer? Uma faculdade, não é verdade? Se quer ser médico, quer ser engenheiro, quer ser um psicólogo, quer ser um arquiteto, enfim. Ele tem que fazer uma faculdade, ele tem que ir para uma academia, aprender, para depois ele ensinar, para depois ele prestar serviço como médico, engenheiro, arquiteto, enfim. Então, queridos, Deus também quer que eu e você ensine. Ele disse nos evangelhos, ide a todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo mandado. Então, nós temos a ordem de Cristo. Ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós temos esta incumbência a de ensinar. Mas, para nós ensinar, nós precisamos aprender. E uma das maneiras pelas quais Deus nos ensina são através das provações que enfrentamos no decorrer da nossa vida. Das provas, das dificuldades. Os maiores ensinos que o cristão tem não vêm das academias teológicas, não vêm das escolas bíblicas, não vêm dos momentos de pesquisa bíblica que ele faz, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Vem das experiências do cotidiano, do dia a dia, com as dificuldades, as barreiras, as experiências de oração, de resposta, de necessidade, respondida, correspondida, expressada e muitas das vezes atendida pelo Deus Todo-Poderoso. As maiores experiências que passamos são aquelas que advêm de momentos críticos, tais como, por exemplo, momentos de enfermidade, momentos que o casamento vai mal, momentos em que as coisas não vão bem, momentos de dúvida e de incertezas, de questionamentos, de pontos de interrogação, e que às vezes o professor, o teólogo, o pastor, o ensinador não pode esclarecer, mas que de uma maneira, de alguma forma, o Espírito de Deus nos faz compreender. Como que às vezes isso nos ensina, né? Deus demonstra o seu amor quando nos providencia algo. Deus demonstra a sua capacidade de providenciar algo para nós quando as portas estão fechadas. Deus demonstra para nós como que Ele é um Deus perdoador quando caímos em uma tentação, em uma transgressão e pensamos, e agora, o que será de mim? Quando magoamos alguém e nós, né, Deus nos faz enxergar, né, quão terrível foi aquele nosso ato. E como que aquela pessoa, né, foi usada por Deus, foi ajudada por Deus para nos perdoar. Enfim, Deus
tem, né, como propósito, muitas das vezes, nos ensinar por meio das provações. Agora, vamos conferir algumas coisas na Bíblia que respalda esta minha fala. Abrindo a nossa Bíblia em Hebreus 5:8, olha o que diz o autor ao Hebreus no capítulo 5 e no versículo de número 8. Vamos ver. Olha que interessante e que magnífico o Senhor nos ensina, Hebreus 5:8. Diz assim: embora sendo filho, está falando de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, né? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Que interessante. Então quer dizer que até o Senhor Jesus aprendeu por meio do sofrimento? Sim, é exatamente isso que o texto está dizendo. Embora sendo filho, ou mesmo sendo filho, mesmo sendo Jesus, o Filho de Deus, ele foi submetido a provações, a sofrimentos, que lhe ensinaram muitas coisas. Então agora fica uma pergunta para mim e para você. Será que mesmo sendo Cristo maior, mais perfeito do que todos nós, né? Sendo ele Filho de Deus, sendo ele Deus em carne, né? Será que ele aprendeu, ele teve que passar por tudo o que passou para aprender? Será que eu e você não pode passar e não vai passar? Será que é errado e é injusto eu e você passar por processos difíceis na nossa vida, sendo que o próprio Filho de Deus passou? Sendo ele filho, passou. Será que eu e você não pode passar? Sendo ele filho, enfrentou lutas, provações e passou por momentos difíceis para poder aprender por meio do sofrimento. Será que eu e você e conosco tem que ser diferente? Não. Não. Nós estamos destinados a passar também. Jó, capítulo 42, versículo 5. Olha o que Jó disse. Antes eu te conhecia apenas de ouvir. Agora, porém, os meus olhos te veem. O que Jó está dizendo neste capítulo? Jó está dizendo assim: antes deste período de provações ao qual eu fui submetido, eu conhecia parcialmente ao Senhor. O meu conhecimento estava limitado àquilo que eu ouvia falar do Senhor. Mas depois que o Senhor me submeteu a toda esta provação, a provação que Jó passou, né? Eu enxergo melhor ao Senhor e os seus ensinos. Eu compreendo melhor sobre o seu amor, sua graça, sua providência, sua bondade, mesmo em meio a muitas dores. Com essas palavras que eu estou tentando expressar para você, eu entendo o que Jó estava dizendo no capítulo 42 e o versículo 5. Então, vejamos também o que o Salmo 94, versículo 12, tem para nos dizer. Olha o que diz o Salmo 94, 12. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos aprender todos juntos, queridos. É muito interessante, importante e gostoso aprender a palavra de Deus. 94, 12 de Salmo diz assim: bem-aventurado, ó Senhor, a quem tu repreende e a quem ensinas a tua lei. Então, Deus nos ensina por meio de repreensões. E repreensão é uma coisa gostosa, boa e doce? Não. Toda repreensão é amarga. É difícil. Toda repreensão, ela é complicada.
Então, bem-aventurado é aquele homem, aquela mulher, aquele filho, filha de Deus, que é repreendido, que Deus repreende, e a quem ensinas, por meio destas coisas, a tua lei. Aleluia. Ainda no Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, 71. Olha o que o salmista também nos deixou escrito nas Sagradas Escrituras. Salmo 119, 71. Louvado seja Deus, diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, como que o salmista diz aqui que aprendeu os decretos de Deus por meio das aflições às quais Deus o submeteu? Depois deste coronavírus, a luta que estamos enfrentando, eu e você vai sair mais forte. Quem crê nisso pode dar glória a Deus aí do outro lado, viu? Porque Deus está ouvindo. Aquilo que não nos mata nos torna mais forte. E pela fé eu quero dizer, baseado nessa palavra, Deus está nos ensinando por meio de tudo isso um monte de coisa. E depois destas provas que estamos passando, nós vamos sair mais forte. A mão do ser humano, né? Para ela ter condicionamento com as ferramentas, primeiro ela tem que encher de calo. Eu falo isso porque as minhas são calejadas. Olha aqui, olha minhas mãos aí, ó. Tá vendo? Isso é mão de construtor civil. É mão de homem que pega no cabo da ferramenta. Colher de pedreiro, enxada para mexer a massa, martelo para bater o prego, para fazer a carpintaria. Então isso aqui é mão de construtor civil. Para chegar a esse ponto aqui, primeiro dá muito caldo, dá muita bolha e você sofre muito. Mas agora é normal. Pegar um martelo, uma colher, uma enxada para mexer a massa, é a mesma coisa de pegar uma caneta para escrever, não tem diferença. Então aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Louvado seja Deus. O propósito pelo qual Deus permite eu e você passar por provas, sabe para quê? Para nos corrigir e nos disciplinar. Aleluia. Quando eu e você começa, né, a passar por provação, a passar por correções, não vamos murmurar, não vamos reclamar. Deus utiliza estes meios para poder nos corrigir. Imagina bem uma criança entregue a sorte ao léu da vida. Imagine bem uma criança que não tem um pai, uma mãe, um adulto para poder repreender ela. O que não dará? O que vai sair de uma criança dessa? O que será uma criança dessa quando tornar adulto? Com certeza não será uma boa pessoa. E a Bíblia Sagrada fala que se nós estamos sem repreensão, não somos filhos, somos bastardos. E sabe por que você é constantemente repreendido por Deus, corrigido por Deus, disciplinado por Deus? É porque você tem um pai. Você não é bastardo. Eu não sou bastardo. Você tem um pai que nos corrige. Então, meu querido, as provações têm esse propósito, elas surgem esse efeito. Surtem, melhor dizendo, né? Este efeito. Elas têm este propósito, essa finalidade de nos corrigir no decorrer da vida. Porque nós somos tendenciosos a caminhar para o mal. Nós somos tendenciosos a seguir um caminho carnal. Nós somos propensos a nos desviar dos caminhos bons e a fazer
coisas que são ruins, seguir caminhos ruins, mais fáceis, pegar atalhos. Então Deus vai nos corrigindo no decorrer da nossa vida, vai nos disciplinando, como o oleiro, né, que faz do vaso o que quer, que não permite o vaso com trinca, com pedras, né, na massa, com defeitos, mas ele vai amassando e modelando do jeito que ele quer. Assim ele faz comigo e faz com você. É difícil essa palavra, né? Tá difícil dar glória a Deus, não tá? Mas eu estou te falando uma pura verdade. Eu não vim aqui para falar de fábula. Eu não gosto de fábula. E Deus me mandou pregar a palavra, a verdade, a realidade, e não fábula. Então eu não vim falar de fábula para você. Então, Deus nos submete à prova. Vamos lá. Apocalipse 3:19. Tem a Bíblia aí? Confere comigo. Olha bem. 3:19 de Apocalipse. Glória seja dada ao nome do Senhor. 3:19 de Apocalipse. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tá vendo a palavra? Tá vendo que Deus nos submete à provação? Olha bem, eu repreendo e disciplino. E quem? Né? A quem amo. Deus não repreende e nem disciplina, né, a inimigos, aqueles que não são filhos, não. A esse Deus castiga. Castigado é uma coisa, corrigir, disciplinar é outra. O que eu e você faz com o filho nosso? Corrigimos ele, né? Disciplinamos ele. Ensinamos por meio de, às vezes, provações, às vezes conversando, exortando, mas às vezes também damos um chega para lá nos filhos. Por quê? Para que eles sejam alguém quando adulto. Então assim Deus também faz conosco. Outro texto para embasar a minha fala, né? Hebreus 12, 5 ao 11. Olha bem, Hebreus 12, 5 ao 11. Vejamos o que o autor aos Hebreus, né? Que não podemos dizer quem é, porque alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, outros dizem que é Barnabé, mas não tem como dizer quem é o autor aos Hebreus. Né? O importante é que ele foi um servo de Deus, alguém que Deus usou e nos deixou verdades sagradas. Hebreus 12, versículos 5 ao 11, diz assim: E estais esquecido da exortação que, como filhos, discorreste conosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Aprovado, quando for por ele, reprovado. Né? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. E disciplina quem persevera. Disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, porque filho que há, que o pai não corrige. Mas, se estáis sem correção, de que todos os têm tornado participante, logo sois bastardo, e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém, meu irmão. Eu tenho certeza que você está aprendendo, assim como eu também estou aprendendo.
ao te ensinar, eu também estou aprendendo. Então, por que que Deus nos submete a provações? E por que que nós temos que ser fiel em meio às provações? Deus tem esse propósito de nos corrigir e nos disciplinar. Para nós finalizar, vamos estar caminhando aqui para o fim. Tem mais um outro propósito, né? Porque Deus permite eu e você de passar pela prova. Para quê? Para nos preparar para o futuro ou para o exercício de uma tarefa que Deus tem para mim e tem para você. Deus precisa nos fazer aprender por meio das provas, das provações. Uma certa vez um casal me chamou e me pediu conselho. E aquele casal estava passando por um momento muito difícil. E o rapaz, né, o homem, né, me contou, o irmão, a visão que ele teve. Ele viu o telhado da casa dele se abrindo e uma nuvem negra descendo na sala da casa dele, e do meio daquela nuvem negra, ele viu tudo quanto é tipo de entidade maligna que desceu e começou a rir na cara dele. Começou a zombar e falou: não falei com você que nós ia destruir seu casamento? Ele, mas a esposa estava separada. E ele estava angustiado, a ponto de pensar em suicídio. Então, quando eu vi a história da vida daquele rapaz, eu olhei para a minha, olhei para algumas provações que eu passei na minha vida. Alguns momentos difíceis que eu passei. Por que eu estou passando por isso? E sabe o que Deus fez comigo? Ficou em silêncio. Ele não me falou nada durante um bom tempo. Ele ficou calado. Quando então eu estava lá sentado para aconselhar esse casal, esse rapaz, o Espírito de Deus falou para mim: você lembra quando você orou e me perguntou por que você passou por determinadas experiências na sua vida? E eu fiz silêncio. Foi para hoje poder falar para você. E hoje você poder usar aquela experiência e ter condição de falar para esta pessoa, para este casal, o que eles precisam fazer para vencer este período negro que eles estão vivendo. É isso, meu irmão. Deus nos ensina por meio do sofrimento. Quando eu e você quer chupar uma manga docinha e nós chegamos lá debaixo do pé de manga, qual é a que nós vamos apanhar? Aquela que está dura, verde? Aquela que está com leves aspectos de amarelo ou aquela amarelinha, né, com pintinhas pretas? Qual é a que você vai apanhar se você quer chupar uma manga madura e bem docinha? É a terceira, não é? Não é aquela que está lá no pé de manga quase caindo? A amarelinha com pintinhas pretas é a madura que nos interessa quando queremos a manga, né? Neste ponto. Então, a Bíblia Sagrada fala que nós precisamos ser maduros. Quando se vai escolher alguém na igreja, né, apontado pelo Espírito Santo, para ser diácono, presbítero, evangelista, pastor, um dirigente, essa pessoa não pode ser neófita. O que significa neófita? Planta nova, inexperiente, com pouca experiência na fé. Essa pessoa precisa ser uma pessoa madura, experiente, experimentada nos caminhos do Senhor para ser um líder. Então, meu irmão, você está entendendo por que você está passando por lutas, dificuldade, provas na sua vida? É porque Deus está querendo, te dando maturidade. Deus está te amadurecendo. Há um ensinamento sobre o bambu chinês. O bambu chinês, ele cresce
5 centímetros só, durante 5 anos. Ele brota e no primeiro ano, 1 centímetro. Segundo, 2 centímetros. Terceiro, 3, 4, 5. 5 anos para atingir 5 centímetros só. Você fala, mas que isso? Mas depois destes 5 anos, ele cresce assustador, chegando a atingir 12, 15, 20 até mais metros de altura. É o maior bambu da face da terra. Por quê? Ele cresce gigantescamente. Então, durante esses 5 anos, ele cresce 1 centímetro para cima, mas não se vê o crescimento real dele, que é para baixo. A raiz dele cresce 1 metro por ano. Então, ao chegar ao 5º ano, ele tem 5 centímetros acima do solo e 5 metros de raiz abaixo do subsolo, abaixo do solo. Para quê? Porque é as raízes deste bambu que vai fazer da sustentação e condição para ele crescer a partir do 5º ano assustadoramente, a ponto de, dentro de 1 ano, ele atingir quase que o seu tamanho adulto. Você está entendendo por que Deus está permitindo você, ter um crescimento aparente em determinadas áreas da sua vida muito pequeno? É porque ele está te fazendo criar raízes primeiro, para depois fazer você crescer assustadoramente conforme ele precisa. Sabe por que Deus às vezes permitiu você passar e está passando por muita coisa? É porque ele está te preparando para uma tarefa. Ele quer que você seja usado por ele, quer te usar de alguma forma em alguma área. Mas para isso ele precisa levar você ao estado de maturidade. Aleluia. Então, ele quer te fazer amadurecer. Olha bem, quem foi Pedro durante todo o ministério de Jesus, que durou aproximadamente 3 anos e meio? Foi um homem instável, explosivo, um homem de temperamento agressivo, a ponto de pegar a espada e arrancar a orelha de um homem fora com a espadada. Foi um homem que Jesus Cristo teve que mandar Satanás se arredar dele, porque deu lugar em determinado momento para que o inimigo colocasse coisas na mente dele, na vida dele. Foi um homem que negou a Jesus, mesmo falando para Jesus assim, de maneira nenhuma eu vou te negar. Mas ele negou. Então foi necessário ele passar por esse tipo de experiência para ele chegar a ser um grande apóstolo Pedro. Aquele que a sombra dele curava enfermos, Aliás, Jesus curava através da sombra, dele. Que quem cura é Jesus, não é sombra, não é homem, nem ninguém. É Jesus. Mas a fé dele era tamanha que, as pessoas recebiam curas de uma maneira espantosa através das mãos da oração daquele homem. Então, ele teve que passar, foi depois do processo amargo de ter negado Jesus, é que Pedro converteu de verdade, irmão. Ele foi usado por Deus de verdade, somente depois deste período. Então, Jesus, irmão, ele teve que ser preparado durante 30 anos para exercer 3 anos e pouquinho de ministério. Moisés, ele foi, o líder Moisés, durante 40 anos no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, para depois aprender a lidar com o povo de Israel e ter estrutura para tirar o povo de Israel de dentro do Egito e levar eles para a terra de Canaã. Paulo passou 14 anos no deserto para poder adquirir resistência e condições para ser o apóstolo dos gentios, viajar durante todo o restante da sua vida,
fazer viagens transculturais, atravessar etnias, culturas, continentes, ir para um povo bárbaro de língua estranha, pregar a palavra a povos nunca alcançados pelos judeus. Então ele teve que passar por um processo de aprendizagem, 14 anos no deserto, para depois alcançar, o povo gentio. Davi, antes de ser rei, teve que passar por um processo muito difícil. 10 anos aproximadamente, que ele teve que ficar correndo de Saul, escondendo na caverna, indo para o meio dos filisteus, fingindo de doido, indo para a caverna de Adulão, corre daqui, corre dali, para poder, depois de 10 anos, ter condição de exercer o que Deus queria. Então, meu querido, não vou me estender mais. Que Deus te abençoe. Quero concluir essa mensagem dizendo, assim como o sol está lá de trás das nuvens negras, mas não deixa de existir, ele está lá, brilhando, ofuscadamente, diante daquela nuvem densa, que são os dias de prova. Assim Deus está por detrás de tudo que está acontecendo com você. E assim como as nuvens negras vêm, mas um dia passa e você vê o céu límpido e a luz brilhar novamente, irradiar novamente o seu brilho na natureza. Assim também Deus manda falar para você, esta prova vai passar. Vai passar. Fica firme. Seja fiel em meio à prova, porque Deus é contigo. Fecha os teus olhos. Querido Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, e neste momento agora eu quero orar por esta pessoa que teve a paz, meu Pai, de aprender juntamente comigo, de ouvir-me até o final deste ensinamento. Muito obrigado, Senhor, pela sabedoria, pela inteligência que a palavra do Senhor e o teu Espírito Santo dá para nós aprender e ensinar e aprender. Eu desejo imensamente, meu Senhor, que esta pessoa que ouviu ou que vai ouvir ainda este ensinamento seja abençoada de uma forma extraordinária. Que o Senhor, meu Pai, use este ensinamento para esclarecer verdades do Senhor para ela. Que vários pontos de interrogação caia por terra e esta pessoa receba informação e orientação do Espírito em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Esta mensagem vai para o canal do YouTube, Pastor Rodrigo Dias Silva. E lá, ela vai permanecer para que todo aquele que um dia, tiver o desejo de compreender sobre este tema, ser fiel nas provações, propósitos e efeitos das provações na vida dos cristãos, possa aprender. Compartilha esta mensagem, este ensinamento. Ele é remédio. Ele é uma lanterna que clareia na escuridão. Ele é um bálsamo para a ferida. Então, se a sua vida foi iluminada, se você teve informação, esclarecimento, se esta palavra soou para você como um bálsamo na ferida, então permita que ela surta os mesmos efeitos na vida de outros. Compartilha. Eu não estou ganhando absolutamente nada, financeiramente falando, para fazer o que eu estou fazendo. Mas se você disser assim, em um comentário seu, em uma palavra sua, eu fui abençoado com esta palavra, eu vou ficar muito alegre, porque esse é o meu maior propósito. Eu não tenho o propósito de ganhar dinheiro com esta mensagem, com a palavra de Deus. Eu quero que você seja abençoado de uma forma espiritual, de uma forma intelectual, que você cresça, se aproxime de Deus, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Do Senhor Jesus.